Nesse Deuses da Bola especial, eu vou contar uma história incrível para você. Você vai conhecer o novo Pelé, o garoto que revolucionou o futebol brasileiro. Teve até um jogo especial de apresentação do novo Pelé na minha Ponte Preta. Você não sabia dessa história? Eu vou contar para você. Ele surgiu em Bauru. Imagine só, 1975 por aí. Pelé tinha parado de jogar futebol pelo Santos um ano antes, em 74, aliás, num jogo contra a própria Ponte Preta. Existia um empresário aqui no nosso futebol, na verdade não era nem empresário, era olheiro, chamado Bolão. O Bolão era o tipo do cara que conhecia futebol, tinha uma sensibilidade para descobrir bons jogadores impressionante. E ele abastecia muito os times de Campinas. Naquela época, Guarani e Ponte Preta eram times em evolução. Realmente, depois eles cresceram bastante. Guarani chegou a ser campeão brasileiro. A Ponte Preta disputou finais de Campeonato Paulista com alto nível. Era quase que a capital do futebol, a cidade de Campinas. O Bolão abastecia tanto o Guarani como a Ponte. E aí, observando o Baquinho, o time do Pelé jogou, e depois o Noroeste, ele viu um garoto espigadão, meia ponta de lança, naquela época existia esse jogador, que era, aliás, a posição do Pelé, e disse, esse é o novo Pelé. Ele começou com o nome de Tiquinho, depois ele foi crescendo, virou Tico e, por final, Ticão. Ticão era o novo Pelé. E aí o Bolão conseguiu convencer o pessoal da Ponte, que estava montando um belo time de futebol, uma estrutura criada pelo Jorge Vieira, trouxe jogadores do Flamengo, inclusive o Rui Rei, né, que depois ficaria muito famoso. Foi montando uma equipe de jogadores importantes e o Ticão seria aquele para complementar, um jogador genial. O novo Pelé. Imagine a ebulição que isso gerou no futebol. Pelé tinha acabado de jogar e apareceu um garoto de Bauru que jogou no Baquinho, jogou no Noroeste e que era o novo Pelé, e descoberto por um cara que todo mundo acreditava. Ponte Preta guardou o Ticão a 7 chaves. Ninguém podia ver e tal, e a torcida ficando maluca e tal, até que eles resolveram lançar o Ticão. Estádio Moisés Zucarelli lotadaço. Adversário, o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que era o time que o Pelé gostava, era o time que o Pelé torcia antes de virar um jogador profissional e virar o Pelé. Pois é, o Ticão estreou contra o Vasco da Gama. No estádio não cabia gente, todo mundo queria ver o novo Pelé, a imprensa, todo mundo. O Ticão entrou, deu alguns toques e tal, ele não era ágil, ele era um jogador mais ou menos lento, mas tinha habilidade com o futebol. Só tinha um pequeno problema. Ele não era o Pelé. Ninguém é o Pelé. E aí, aquela sensação de grandeza foi diminuindo, a torcida saiu frustrada porque o Ticão era só um bom jogador. Mas é claro, ele não era o novo Pelé. E todo mundo acreditou que a descoberta era real. Pobre Ticão. Começou a ser cobrado como o novo Pelé e não deu para ele. Foi perdendo espaço, perdendo posição, acabou saindo para o Vasco da Gama e no Vasco também foi bem, ele chegou até a fazer gol numa final do Campeonato Carioca, o Vasco perdeu, mas ele fez o gol de honra, ele era bom jogador, mas ele não era o Pelé. Aí ele foi para o Penharol e também fez sucesso, ele foi para o lugar do Jair o Príncipe, que era um ídolo por lá, e aí para o lugar do Jair, o Jair ele ganhou o carro de melhor jogador da final do Mundial que o Penharol ganhou, só que ele não quis dividir com os jogadores, aí ele perdeu espaço, levaram o Ticão para o lugar dele. Ganhou o Campeonato Uruguai, disputou Libertadores, mas ele não era o Pelé. E aí ele volta, vai jogar em times menores, até que ele parou de jogar futebol. E hoje ele tem uma escolinha, ajuda muitas crianças em Bauru, na terra onde ele nasceu. O Ticão, ele teria uma carreira muito boa, muito melhor do que ele teve se não fosse essa comparação do novo Pelé. Você sabia dessa história? Hoje, quando alguém pergunta ao Ticão por que a carreira dele não foi tão boa, ele responde, por culpa do Pelé, e dá risada. Como é que alguém compara qualquer novo jogador com o novo Pelé? Foi um peso muito grande. Você deve conhecer outras histórias, né? Mas aqui eu quis também prestar minha homenagem ao Ticão, o novo Pelé que não teve culpa de nada do que aconteceu, mas que acabou sendo uma frustração para muita gente e até para ele. Afinal de contas, ele era só um bom jogador, mas nem ele e nem ninguém podia ser o novo Pelé. Gostou dessa história? Então inscreva-se no nosso canal, compartilhe, deixe seu like, que é muito importante para a gente que você continue apoiando esse nosso trabalho. Valeu!